Quero fazer esse vídeo para mostrar às pessoas que muitas vezes acreditam inadequadamente que não têm valor, que não valem muita coisa, que não existe isso. Todo ser humano tem valor. Você não nasceu nesse mundo à toa. Você é ímpar. Ninguém é exatamente igual a você. Não tem ninguém exatamente igual a você. Claro que os seres humanos têm coisas semelhantes, mas cada um tem um jeito próprio dele de ser. E é isso que eu quero trabalhar e quero mostrar para você. Claro que muitas vezes essa percepção inadequada do seu valor pode vir, e é o lugar que normalmente vem, é do histórico de vida a partir da infância. Os pais são pessoas que dão o que têm e muitas vezes, de geração em geração, as pessoas vão tentando melhorar a qualidade de vida do outro. Mas muitas vezes os pais podem ter dificuldades psicológicas e acabam lidando com uma criança, com um filho de uma forma negativa, né? Não exatamente reconhecendo o valor que ele tem. Aquela criança cresce e absorve aquela ideia de que ela não tem valor, tem um efeito na autoestima dela e ela passa a viver a vida num nível psicológico muito abaixo daquilo que ela pode desenvolver e pela capacidade que ela tem e o valor que ela tem. Para mim, como eu sou um psicólogo clínico, a coisa mais importante que se pode fazer é fazer uma terapia psicológica para reeditar a história de vida a partir da infância. Porque a criança, ela muitas vezes entende, na época dela, quando criança, as coisas de uma forma errada. Se meu pai ou minha mãe, ou os dois de uma certa forma, não gostam de mim, é porque eu sou ruim. Porque se eu fosse bom, eles gostariam de mim. E isso não é uma verdade. Essa é uma interpretação inadequada. Quando se volta para a infância, para analisar a infância, entender a infância na perspectiva do adulto, o adulto já tem uma capacidade racional mais desenvolvida e pode pensar duas ou três alternativas de uma vez. Um dos problemas da incompreensão inadequada da criança é que ela só pensa uma alternativa de cada vez. E normalmente uma alternativa que tende a ser negativa em relação a ela mesma. Mas você não está nesse mundo à toa. Você é uma pessoa ímpar. Não existe ninguém igual a você. Não existe um clone de você. É claro que as pessoas têm muitas coisas que são semelhantes, né? E aí é que faz com que o ser humano se identifique com os outros, mas existe uma particularidade que ninguém tem. Da mesma forma que ninguém tem a mesma digital, a digital de cada pessoa é diferente, existem características diferentes e uma forma própria de perceber a vida. E você pode desenvolver. O desenvolvimento psicológico, ele é contínuo, desde o dia que você nasceu até o último dia que você vai viver na face dessa terra. Independente da idade que você tem, você ainda pode desenvolver. Claro que quanto mais cedo é melhor, mas eu tenho clientes de idades superiores a 60, 70 anos de idade que podem ter uma melhoria na qualidade de vida. Claro que muitas coisas a gente não pode mudar o passado, mas o passado a gente pode aprender com ele e caminhar para frente. A maturidade psicológica vem exatamente de aprender com o passado e caminhar para frente. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: você tem valor. Existe um ditado antigo e inadequado, que foi até o tema de uma novela, porque era uma música, que dizia: eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Isso não é verdade. Eu desenvolvi a minha frase a partir dessa, pelos meus anos de experiência como psicólogo, e a frase correta é:
eu não nasci assim, eu cresci assim e não preciso ser assim. 70 a 80% do que o ser humano é, 70% do que o ser humano é adquirido depois que ele nasce. A programação genética do ser humano chega no máximo a 30%. Os animais têm uma programação genética de 90% a 100%. Esses 10% de diferença se deve àqueles animais que são adestrados pelo ser humano. E eles fazem tudo igual de geração em geração, considerando que eles estejam no habitat natural dele, que é a floresta, por exemplo, eles vão fazer de geração em geração a mesma coisa. O ser humano não. Essa programação genética no sentido psicológico, ela é de 30%. Os outros 70% são adquiridos depois que cada um de nós nasce. Por isso o ser humano é diferente. Por isso o ser humano não é padronizado. E tem o histórico de vida, tem a genética dos pais, tem todo esse contexto psicológico. Mas você está inserido nesse mundo, se você está aqui, você ainda tem uma finalidade. Ninguém pode substituir você. Você é imprescindível. Ninguém faz uma coisa exatamente igual a você. Portanto, o que eu quero deixar para você é o seguinte: existe a possibilidade do desenvolvimento contínuo do ser humano, no sentido psicológico, desenvolvimento psicológico contínuo. E você pode buscar essa melhoria. Não existe aquele negócio de idade. Eu já trabalhei com clientes com idades superiores a 60, 70 e até 80 anos e já pude ajudá-los a ter qualidade de vida. Né? Muitas vezes nós temos que resolver as questões do passado, e quando eu falo resolver, é elaborar, é conversar sobre elas, é trabalhar os sentimentos. Muitas pessoas têm traumas, têm abusos, têm lutos não trabalhados e perdem a qualidade de vida. Muitas vezes ficam presas negativamente a esse passado. Vamos imaginar que tenha tido um luto na perda de um pai ou de uma mãe ou de um outro ente querido e que já passou 20, 30 anos do falecimento daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa, quando vai falar sobre aquele ente querido que já se foi há 30 anos, ela tem um sentimento e chora como se aquilo tivesse acontecido ontem ou anteontem, como se fosse uma perda atual, presente. É isso que a gente tem que entender. A gente traz muitas vezes uma carga negativa, acredita que nasceu assim, cresceu assim e vai ficar assim, e isso não é a verdade. Eu já pude contribuir com muita gente. Para te dar um exemplo recente, na data que eu estou gravando esse áudio, uma cliente minha que tinha depressão e síndrome do pânico, há 1 ano e pouco atrás, nós fizemos um trabalho de 6, 7 meses e ela resolveu essas questões. Ontem, numa ocasião, ela me mandou uma mensagem falando sobre a vida dela e dizendo que ela está muito bem em relação a isso e está passando um período até difícil no sentido do cuidado dos pais idosos, mas como ela mesma disse, se não tivesse resolvido aquelas questões psicológicas, ela estaria numa situação muito pior. Então é o seguinte, você não nasceu nesse mundo à toa. Você tem o seu valor e a sua capacidade. Talvez a sua autoestima seja baixa e você não se veja com o valor que você tem. Mas você é uma obra-prima, porque não existem duas pessoas como você. E você tem o seu valor. Essa é a minha maior preocupação, porque as pessoas podem crescer e podem desenvolver. E muitas vezes as pessoas ficam muito aquém daquilo que elas podem ser. E eu acredito nisso. E não só, e se você não me conhece, está tendo acesso a esse vídeo e não me conhece, nessa data que eu faço esse vídeo, eu tenho praticamente 29 anos de formado em psicologia e mais os 5 que eu estudei anteriormente. Então, quer dizer, é uma experiência de muitos anos e eu já vi a transformação qualitativa das pessoas
e a melhora da qualidade de vida dela. Eu acredito nisso plenamente. Tenho o prazer de ser um psicólogo clínico e contribuir para a transformação positiva e a qualidade de vida psicológica das pessoas, e obviamente se vive melhor quando você tem realmente a apropriação interna e profunda do seu valor e não apenas racionalmente. Espero que esse vídeo te ajude e que o conteúdo tenha te contribuído para o seu desenvolvimento. Eu termino na expectativa de que seja útil. E caso você venha vê-lo, se você quiser deixar uma mensagem para que eu saiba, eu ficarei satisfeito. Obrigado.